E aí, vamos direto para a aula? Em movimentos verticais, na aula anterior, parte 1, você viu pelos desenhos e pelos gráficos os conceitos que envolvem esses tipos de movimento. O que eu quero agora, nessa aula, é aplicar estes conceitos para resolver os exercícios tradicionais. A gente vai ler o enunciado, interpretar, resolver os exercícios tradicionais por gráfico. E na próxima aula, a gente vai resolver os exercícios pelas equações. Afinal, qual é o primeiro objetivo da aula de hoje? Se a gente vai resolver por gráfico, eu vou elaborar o gráfico V por T com vocês. O segundo objetivo da aula de hoje é aplicar aquilo que eu falo com muito orgulho, que você descobriu na nossa segunda aula do ano, que área e ΔS têm números iguais. E o terceiro objetivo da aula é a gente aplicar a equação da aceleração, com um detalhe que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Mas olha só, será que você não viu já esses objetivos em alguma outra aula, parecidíssimos? Já não viu? Na aula de gráfico V por T e aceleração, que foi uma das aulas que eu coloquei como revisão para você, são os mesmos objetivos. E é assim que a gente começou a resolver a lista 4, quando a gente foi resolver por gráfico. Te fazia a diferença que agora a aceleração aqui, a aceleração tem um nome específico, é chamada de aceleração da gravidade. Agora eu quero ver alguns detalhes. Eu quero pegar algumas ideias da última aula antes de começar a fazer os exercícios aplicando essas 3 etapas. Eu quero pegar algumas ideias da última aula e organizar nessa tabela aqui, ó. Na última aula a gente viu 3 tipos de movimentos verticais: lançamento para cima, a queda livre e o lançamento para baixo. Vamos ver aí o lançamento para cima, o que quer dizer, o desenho que a gente fez na última aula, e daqui a pouco a gente volta para essa tabela. Olha lá, ó, lançamento para cima. O objeto, se foi lançado para cima, ele vai subir e vai descer. Por isso que tem uma mistura de movimentos no próprio gráfico. Movimento retardado e depois movimento acelerado. Tem que ter essa mistura. Durante a subida, o objeto vai parando, durante a descida ele vai ficando cada vez mais rápido, por isso que é movimento retardado e movimento acelerado. Mas, se você quiser, você pode orientar para baixo ao invés de orientar para cima, e você pode ter esse formato de gráfico aqui. Legal! Uma coisa que eu quero reforçar, e que você já viu, já aplicou muito isso, já descobriu isso na aula de gráfico V por T e aceleração, mas eu quero reforçar aqui. Quando o gráfico ele é decrescente, o gráfico V por T é decrescente, a aceleração é negativa. E quando o gráfico V por T é crescente, a aceleração é positiva. Perfeito! Eu vou colocar agora esses possíveis formatos de gráfico aqui para você, olha lá, mostrando a mistura. Dependendo da orientação que você escolhe, você pode ter esse gráfico aqui ou esse daqui. O que vai acontecer é que você pode, se eu fizer a escolha, por exemplo, dessa orientação, eu vou usar e encontrar valores de G e de aceleração da gravidade, de velocidade, com sinais invertidos em relação ao que você vai encontrar aqui. É isso, mas você vai poder escolher sim a sua orientação. Legal, mas e a queda livre? O que a gente considera aqui como queda livre? Queda livre, o que eu considero é aquele objeto que foi abandonado, e mais ainda, a gente pensa, para todos os casos em que a gente está analisando, que a resistência do ar ela é insignificante para as situações em que a gente está analisando. Quer dizer, a gente considera mesmo só a aceleração da gravidade. Para queda livre, como o objeto só cai, ele fica simplesmente mais rápido. É um tipo de movimento acelerado, que pode ser assim, ou, dependendo da orientação, você pode fazer um gráfico assim também. Olha lá, as possibilidades são 2 de formato de gráfico, mas as 2 são de movimento acelerado. Percebeu que aqui não tem a mistura? Não tem aquela mistura de movimento retardado e acelerado como tem aqui. Por que não tem a mistura? É isso aí. Porque quando a gente pensa em queda livre, o objeto simplesmente está caindo e ele vai ficando cada vez mais rápido nessa queda. Lógico. Agora, reforçando de novo. Gráfico crescente, aceleração positiva. Gráfico decrescente e aceleração negativa. Boa! Legal. Próximos casos que eu quero analisar são de lançamentos para baixo. Organizar.
Isso tudo você já viu na aula anterior, eu estou organizando as ideias para você. Olha aqui para lançamento para baixo. Qual é a diferença entre o lançamento para baixo e a queda livre? O objeto agora não foi abandonado assim, ó. Não, ele foi realmente jogado para baixo. Foi assim, jogado para baixo. E aí, ele não começa com velocidade zero. Ele já começa com uma velocidade diferente de zero. No caso em que a gente analisou na última aula, eu coloquei aqui uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo. Legal, mas também não tem a mistura nesse caso, só é movimento acelerado. Voltando um pouquinho. Aqui, ó, gráfico crescente, aceleração positiva, e gráfico decrescente, aceleração negativa. É isso aí. Ó, deixa eu colocar aqui, os dois são de movimento acelerado, e é isso aí. Eu quero colocar para vocês o sinal da aceleração da gravidade. Ó, quer gráfico decrescente? Aceleração negativa. Aqui, gráfico crescente, aceleração positiva. Gráfico crescente, aceleração positiva. É aquilo que a gente já sabia e a gente já usava na aula de gráfico V por T e aceleração. Quero agora, já, aplicar os 3 objetivos de aula. Quero já no primeiro exemplivo. A minha sugestão é que você pause o vídeo aqui, ó. Pause o vídeo aqui. Faça um print da tela, se você quiser. E tenta, primeiro, descobrir qual é o formato de gráfico que a gente vai ter. E aí, tenta aplicar a equação da área e a equação da aceleração. Mas Ivo, e se não der certo? Se não der certo, você volta aqui. E daqui a pouco você vê essa minha resolução. E se der certo? Se der certo, você volta aqui e veja como eu resolvi. É isso aí. Até daqui a pouco. E aí? Como é que ficou o formato de gráfico? Ivo, eu vi que o exercício falou de um objeto lançado para cima. Então olha o formato de gráfico, tem que ser aquele formato de gráfico que tem a mistura de movimentos. Quando eu faço assim, uma parte aqui para cima do eixo, outra parte para baixo do eixo, uma parte que se aproxima do zero, da velocidade zero, e outra parte que se afasta da velocidade zero, é porque eu estou falando da mistura de movimento retardado e acelerado. E realmente, quando o objeto é lançado para cima, eu tenho a mistura. Ele vai ficando cada vez mais devagar quando sobe, depois vai ficando cada vez mais rápido quando desce. A gente tem essa mistura, por isso, esse formato de gráfico. Ivo, posso escolher o outro gráfico assim, ó? Pode. Você vai encontrar e usar sinais invertidos em relação ao que eu vou encontrar e usar para G e para V. G de aceleração da gravidade, V de velocidade, mas também está certíssimo, veja o que você acha mais legal. O que eu vou tentar agora é pegar do enunciado o que eu posso encaixar daqui. Por exemplo, o enunciado fala em 40 metros por segundo. Será que eu posso colocar esse 40 metros por segundo em algum lugar do gráfico? Posso, não posso? Aqui, ó. Olha onde eu posso colocar o 40. E mais ainda, hein? A gente, por enquanto, está analisando movimentos que são simétricos. Como assim movimentos simétricos? O objeto sai de um ponto e ele sobe, desce e volta para o mesmo ponto. É isso que eu chamo de simetria, quando o objeto sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. O que seria algo não simétrico? Se o objeto, por exemplo, subisse 1 metro e descesse 3 metros. Ele sairia de um ponto e no final ele estaria em um outro ponto. Ele subiria pouco e desceria muito. A gente está pensando em algo ainda simétrico. Não se preocupe ainda com essas situações que não tem simetria, mas se é simétrico, e os desenhos que a gente fez na aula anterior mostram isso, se a velocidade aqui começa com 40, tenha certeza que a velocidade final, pela simetria, vai ser menos 40. Eu até deixei o desenho para você lembrar disso. Ó. No nosso desenho, começava com 30 e terminava, velocidade, começava em 30 metros por segundo e terminava em menos 30 metros por segundo. No nosso caso, se começa a 40 metros por segundo, vai terminar aqui com que velocidade? Menos 40 metros por segundo. Mas Ivo, e as situações em que não tiver simetria? Espera, a gente vai ver também, a gente também vai analisar, tá bom? Mas e aí, o que mais que eu marco aí? Olha, eu marquei o G aqui.
Por quê? Que eu escrevi g menos 10 metros por segundo ao quadrado, se o exercício falou que o g é 10 metros por segundo, é mais 10 metros por segundo. Na verdade, o exercício passa para você um módulo da aceleração. O menos eu coloquei aqui porque eu escolhi o gráfico decrescente. Quem fizer a escolha pelo gráfico crescente vai colocar o g mais 10. Ah, mas Ivo, está errado? Não, lógico que não está errado. Como o exercício não obriga você, em um caso como esse, a usar uma determinada orientação, você vai poder escolher a orientação. Então, vai embora com essa orientação e não tem problema nenhum. Tá bom. E o que mais que eu tenho para marcar no gráfico? Agora, você vai marcar com símbolos aquilo que você ainda não conhece. Por exemplo, aqui, ó, eu marquei t para o tempo. Vocês viram que esse t de tempo é exatamente a metade do movimento? Eu escolhi a letrinha t para o tempo. Quer dizer, se até a metade do movimento eu escolhi t como símbolo, para o fim do movimento, quanto que eu vou colocar? 2t. Tem gente que prefere, e você escolhe o símbolo que você achar melhor, colocar t sobre 2, que é exatamente aqui representa metade, o tempo da metade do movimento total, então as pessoas colocam t sobre 2 e no final marcam t. Veja o que você acha melhor. Eu prefiro marcar t e 2t, porque eu evito fração na hora da conta. Só por isso. Mas veja o que você acha melhor. O importante é simplesmente mostrar que na metade do movimento você tem metade do tempo. Aí você escolhe o símbolo que você quiser. Minha sugestão é coloque t e 2t. Legal, mas e agora, Ivo? Como é que eu vou fazer? Vamos começar a fazer as contas. É o seguinte, eu não vou misturar as contas da parte de cima e da parte de baixo do gráfico de jeito nenhum. Eu vou pensar, por enquanto, só nas contas desse pedaço aqui do gráfico. Ah, mas que contas são essas? O que eu tenho que fazer? Inclusive, por um momento, eu vou fingir que a outra parte do gráfico nem existe para não me atrapalhar na resolução. Mas, Ivo, que contas são essas que você tem que fazer? Gente, se eu já fiz o gráfico, que é aquela primeira etapa que a gente já fazia na aula de gráfico, V por T e aceleração, agora eu vou aplicar a equação da área. Qual é a base desse triângulo? Ah, Ivo, T. E a altura desse triângulo? 40. Dividido por 2, quanto que vai dar isso? Ah, isso vai ser o ΔS desse trecho que eu estou analisando. Ah, mas você vai analisar por trecho? Vou, fica mais fácil. Daqui a pouco a gente pensa na outra parte do movimento e você vai ver. Base vezes a altura dividido por 2 é igual a ΔS. Opa, será que tem como melhorar um pouquinho essa conta? Tem, né? Ó, 40 dividido por 2 é 20, 20t igual a ΔS. Aí cheguei na segunda etapa da resolução por gráfico, que é o segundo objetivo dessa aula, e fiquei com duas incógnitas. Acho que eu vou amarelar. Não. Vai para a terceira etapa, que é aplicar a equação da aceleração. Espera um pouquinho. A velocidade começa com 40. E ela vai diminuindo nesse trecho que a gente está analisando. Começa com 40, vai diminuindo para 39, 38, 39. Quando chega aqui, qual é a velocidade final? Não é 0? E a velocidade inicial? 40, não é? Então, ó, velocidade final 0, menos a velocidade inicial, que é 40. O tempo final, não sei, desse trecho que eu estou analisando, é t mesmo, deixa o símbolo t. E o tempo inicial? 0. E a aceleração, a novidade, é colocar o valor da aceleração da gravidade. Como eu escolhi o gráfico decrescente, eu coloquei a aceleração da gravidade menos 10. E vamos embora para as contas. Você sabe o que eu fiz daqui para cá? É isso aí, né? 0 menos 40 menos 40. E t menos 0 é t. Fiz a conta aqui de cima, do numerador, e depois fiz do denominador. Bora! Continua a conta. Menos e menos não vira mais e mais? Passa o t multiplicando e o 10 dividindo. Quanto que é 40 dividido por 10? É 4? 4 segundos. E aí? Onde será que eu vou colocar esse valor do tempo 4 segundos? Aí tenho certeza que você vai colocar aqui, é isso mesmo, ó. O t não vale 4? Então, no lugar do t, eu vou colocar 4. 20 vezes 4, voltei para cá. Nossa, a gente fez muito disso em gráfico, V por T e aceleração, né? Isso dá o ΔS. Quanto vai dar esse ΔS? 80 metros. E aí eu já vou colocar aqui, ó, no gráfico, o t igual a 4. Também vou colocar o ΔS, que é 80 metros.
Vocês se lembram da última aula conceitual que isso faz referência à subida, como o objeto está subindo? E o resto do gráfico, como é que vai ficar? Se t é igual a 4, adivinhem, o que eu vou colocar para 2t? 8. E essa área, você imagina qual é o número para ela? Não é 80. É menos 80. E se você fizer o cálculo, você vai perceber. A base desse triângulo é uma base que começa no 4 e vai até o 8, quer dizer, tem tamanho 4. A base desse triângulo tem tamanho 4. A altura dele é menos 40. Quando eu fizer 4 vezes menos 40 dividido por 2, eu vou encontrar menos 80 metros. Mas Ivo, explica, quer dizer, eu vou encontrar um ΔS de menos 80 metros. Mas isso, Ivo, explica isso para mim. Olha que legal como o gráfico mostra já tudo para você. O objeto subiu 80 metros. É essa a ideia. E depois esse mesmo objeto, menos 80, mostra que ele foi contra depois a orientação, ele desceu 80 metros. Essa parte faz referência à subida e essa outra parte faz referência à descida. O que é legal agora, a gente observar as perguntas e perceber que as respostas já estão aí. A gente precisa organizar um pouquinho melhor, talvez fazer uma continha a mais, mas a gente precisa aproveitar as respostas que já estão e mostrar que a gente já chegou a essas respostas para o professor que for corrigir a nossa prova. Olha lá, item A, ele pede para a gente determinar a altura máxima H atingida pela partícula em relação ao ponto de lançamento. Como assim em relação ao ponto de lançamento? Sim, a partir do ponto de lançamento, quanto que esse objeto subiu? E aí? Você sabe me dizer, a partir do ponto de lançamento, quanto que o objeto subiu? Que é a altura máxima atingida por ele? 80 metros. Só vou, ao invés de ΔS, eu vou colocar H e você percebe que realmente o ΔS é igual a H para um caso como esse? Respondeu o item A. Respondido. Item B. Determine o intervalo de tempo decorrido entre o lançamento da partícula e o retorno dela ao ponto de lançamento. Sem querer eu apaguei a lâmpada, desculpa, acendi de volta. Mas e aí? O tempo para retornar ao ponto... Olha para esse item de novo e me diz uma coisa. Ele está querendo saber, nesse caso, só o tempo de subida. Nesse caso, ele quer saber só o tempo de descida ou ele quer o tempo total? Ele quer o tempo total, não é? Porque ele quer saber quanto tempo a bola levou entre sair da mão, intervalo de tempo entre o lançamento até o retorno ao ponto de lançamento, até a volta. Quer saber o tempo total. Se ele quer saber o tempo total, ele quer saber 2t. E 2t eu sei que é igual a 8 segundos. Essa é a resposta do item B. Gente, é isso. Toma cuidado, que é lógico, alguns exercícios vão perguntar para você quanto vale só o tempo de subida. Vale 4 segundos, quanto tempo o objeto leva para subir. E se ele levou 4 segundos para subir, quanto tempo ele levou para descer? 4 segundos. É um exercício do tipo simétrico aqui. Ah, mas e se o exercício perguntar o tempo total? Ah, ele levou 4 segundos para subir, 4 segundos para descer. Qual é o tempo total? 8 segundos. É isso aí. Você viu que a gente, apesar de ser uma mistura aqui de movimento retardado e acelerado, a gente não fez a conta para tudo de uma vez. A gente só fez para uma das partes e depois foi só completando o gráfico. Você viu que a gente atingiu os 3 primeiros objetivos de aula mais uma vez, quer dizer, é que eu falei mais uma vez porque é muito parecido com a aula gráfico, V por T e aceleração. A novidade é que a aceleração aqui é a da gravidade. É isso aí. Mas, reforçando de novo, a gente atingiu esses 3 objetivos para essa primeira parte e depois a gente simplesmente completou o gráfico. Gente, é isso aí. Eu quero agora que você, de novo, pause o vídeo no novo exemplo. Pause o vídeo, faça um print da tela, tenta resolver e daqui a pouco você vai ver como é que eu resolvi essa questão. E aí, dessa vez, é a mistura de movimentos de movimento acelerado e movimento retardado? Não é uma mistura, né?
Só é movimento acelerado. Foi abandonado o objeto, quer dizer, ele vai cair. Não tem subida e descida. Não tem movimento retardado e movimento acelerado. Só tem descida. Na descida o objeto vai ficando mais rápido. Se só tem descida, só é movimento acelerado. Olha o formato de gráfico que eu escolhi aqui. Poderia escolher um formato de gráfico assim, para baixo, ó. Deixa eu fazer melhor, mostrar melhor para você assim. Poderia, mas você vai ficar trabalhando com sinais negativos à toa. Agora, já sei o formato de gráfico, eu vou tentar ver o que eu consigo colocar aqui. O exercício falou para a gente quanto vale o tempo total desse movimento, tempo total, não, né? Ele também não falou qual é a velocidade final. Falou qual é a velocidade final? Não. Então, se ele não falou qual é a velocidade final, eu vou marcar V. E se ele não falou qual é o tempo final, eu vou marcar T. E o exercício falou para a gente quanto vale essa área, que a gente sabe que é numericamente igual a ΔS? Aí vou. Se ele falou que a altura é de 80 metros, calma aí, a altura é 80 metros. O objeto vai descer 80 metros. O deslocamento escalar, se a altura é de 80 metros, para chegar até o chão ele vai se deslocar 80 metros. Quer dizer que essa altura ela é igual ao deslocamento escalar, que é igual a essa área 80 metros. Legal. O primeiro objetivo de aula foi atingido mais uma vez. O segundo objetivo de aula é a gente aplicar a equação da área. A base desse triângulo é T. Esqueci de indicar que a aceleração da gravidade dessa vez ela é mais 10, né? Por que ela é mais 10 e não menos 10? Porque a gente escolheu o gráfico crescente. Simplesmente por isso. Se eu tivesse escolhido o gráfico decrescente, seria menos 10. Agora sim o cálculo da área. A base desse triângulo é T. A altura desse triângulo é V. T vezes V dividido por 2 vai dar 80, que é o ΔS. Vou agora passar o 2 multiplicando. T vezes V igual a 160. Tem duas incógnitas. Você vai amarelar ou vai para a terceira etapa? Você vai para a terceira etapa, não vai? Tá aqui, ó. Qual é a velocidade final indicada agora? V. Qual é a velocidade inicial indicada agora? 0. Qual é o tempo final indicado? T. E o tempo inicial? 0. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Por que a gente vai colocar mais 10? Porque a gente escolheu o gráfico crescente. Tá aí. E aí? Entenderam o que eu fiz daqui para cá? V menos 0 não é V? E T menos 0 não é T? Aí passa o T multiplicando. E o que eu vou fazer nesse momento, então? E tô com duas incógnitas aqui e duas incógnitas aqui. Pode pegar o V, no lugar deste V que está aqui, coloca 10T. T vezes 10T igual a 160. O que eu fiz? Viu a substituição? Coloquei no lugar do V 10T. Agora, e daqui para cá, o que eu fiz? É isso aí. Passei o 10 dividindo. E T vezes T ficou T quadrado. Tirando a raiz dos dois lados, para descobrir esse tempo T. Esse tempo T não vai dar 4 segundos. Volto aqui, substituo aqui. E aí, a velocidade é 40 metros por segundo. Quer dizer, olha lá, eu já posso completar meu gráfico. Aqui a velocidade é 40 e o tempo aqui é 4 segundos. Mas, Ivo, afinal, o que a gente precisa destacar como resposta? Vamos ver o que a gente destaca como resposta? Espera aí. O item A pedia para determinar o instante de tempo em que a partícula atingiu o solo. Opa! O item A pede um instante de tempo, ele pede o tempo. Vou destacar a resposta do item A, o tempo 4 segundos. E o item B pede o quê? O item B quer saber o módulo da velocidade da partícula quando atingir o solo. É 40 metros por segundo. É isso aí, gente. Cuidado com uma coisa. É muito comum a pessoa pensar que quando o objeto atinge o solo, ele atinge o solo parado. Não. É o seguinte, por exemplo, nesse caso, o objeto atinge o solo a 40 metros por segundo. Depois de colidir com o solo, o objeto pode até voltar ou pode parar de vez. Mas a gente não está analisando esse depois. A gente está analisando que o objeto chega ao solo a 40 metros por segundo e depois
quando o objeto bater com o solo, se ele vai voltar depois, quando ele vai bater, colidir com o solo, se ele vai voltar, se ele vai parar de vez, a gente ainda não está analisando. Então a gente não está analisando a colisão entre o objeto e o solo, a gente está analisando que o objeto chegou ao solo a 40 metros por segundo. Depois disso vai bater, vai colidir, não sei o que vai acontecer, não é o que a gente está analisando. Tudo bem? Então toma cuidado, o objeto só para no solo depois que ele bate no solo. E a gente não está analisando a batida. A gente está analisando como é que o objeto chegou ao solo, chegou a 40 metros por segundo. A batida não está sendo analisada nesse momento, mas não perca, no segundo semestre desse ano, você ainda verá como é que a gente analisa essas colisões, tá bom? E aí, os objetivos de aula foram atingidos de novo, não foram? Gente, bons estudos, valeu, valeu, valeu e até a próxima aula.